A paz do Senhor a todos, meu nome é Marildo Ramos e pela bondade de Deus a gente é obreiro da casa de Deus há alguns dias, né? Servimos a Deus alguns dias e vamos trazer algumas reflexões aqui. E vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é ele? Onde ele atua? Em que área ele atua sobre a vida humana? Da sua onisciência, onipresença, onipotência. Vamos falar da Trindade Divina, sobre a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Vamos falar? Que Deus possa nos abençoar e nos inspirar para que nós possamos falarmos um pouco sobre esse assunto tão caro, que só se entende pela revelação do mesmo Espírito e se crer pela fé. Porque as coisas espirituais, elas são entendidas e cridas pela fé, exercida na intervenção do Espírito de Deus dentro do nosso ser. Em primeiro lugar, que nós temos que entender e guardar de uma forma muito plena e muito cabal e muito cabível no nosso ser, é que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque quando você olha para Gênesis capítulo 1 e versículo 27, quando Deus cria todo o universo, cria as plantas, a natureza, cria os animais, todas as espécies de animais, quando Deus vai criar agora o homem, sendo a sua imagem, a sua semelhança, a Bíblia diz que Gênesis capítulo 21, capítulo 1 e versículo 26, 1 e 26, que Deus disse assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui de uma forma muito plena e muito entendida a todos nós, está pontilhada aqui a doutrina da Trindade. Façamos. Está as três pessoas da Trindade muito plena aqui. E quando Deus cria o homem, a Trindade Santa, ela tem essa participação ativa, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles criam o homem com um propósito. Por isso que o Espírito Santo, eles vivem juntamente com o Pai e com o Filho, eles vivem numa comunhão íntima de amor. Não há diversidade nas suas operações, mas há união e comprometimento nos desígnios de Deus para a vida humana. Eles vivem em plena unidade de pensamento, diferente do homem. Eles não têm por orgulho um ser maior do que o outro. Eles vivem numa plena harmonia de amor, consolidada numa plena comunhão de santidade, perenidade, gozo e felicidade entre ambos, de uma forma muito plena. Por ele ser uma pessoa, nós temos que entender que, por ele ser uma pessoa, o Espírito Santo, ele exerce atributos que somente uma pessoa tem. E essa pessoa, nós possuímos personalidade. E personalidade está ligada a uma pessoa. E essa personalidade que o ser humano tem, o Espírito Santo também tem. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que ele pensa. Ele pensa. Romanos capítulo 2, versículo 27. Segundo lugar, ele tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Terceira, ele sente tristeza. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeceis o Espírito Santo, o qual foste selado para o dia da redenção. Ele pode ser resistido. Ele respeita como Deus, possuindo os mesmos atributos divinos, ele respeita a individualidade humana, ele não fere a liberdade humana. O Espírito Santo exerce atividades pessoais que cabe a uma pessoa de forma individual. Primeiro, ele revela.
2 Pedro capítulo 1 e versículo 21. Ele ensina as verdades do Pai e do Filho. Ele ensina essas verdades divinas. Ele impregna no homem o desejo do homem em se aproximar de Jesus, o Salvador, para que os seus pecados possam ser perdoados em Jesus. É Ele que aplica esse temor dentro do homem, para levar ele a Jesus. Ele ensina, João capítulo 14, versículo 26. Ele testemunha da nossa filiação pessoal com o nosso Salvador, de ser perdoados nossos pecados no sangue de Jesus. Ele implanta em nós a certeza da nossa salvação. Gálatas capítulo 4, versículo 6 fala da nossa filiação, e de ele interceder fala em Romanos capítulo 8, versículo 26. E ele fala na vida humana também. Ele tem o prazer de falar no interior do homem, de uma forma muito perceptível, que é dada a ele esse conhecimento. Apocalipse 2 e 7. E quando nós analisamos esse empreendimento do Salvador na vida humana, nós temos que entender isso. Esse é o primeiro tópico. Depois nós iremos falar sobre o segundo tópico.